que eu chamei você, minha amiga, e você, meu amigo, presta atenção. A pergunta, você se sente desrespeitada como mulher? E você, meu amigo, você, meu camarada que está acompanhando o programa, o que você faz para não entrar na estatística de homens que não têm respeito pelas mulheres? Porque, às vezes, você age de maneira que nem você percebe que está faltando respeito com as mulheres que estão ao seu redor. E não é só a esposa, não, às vezes com a filha, com a mãe, com outras também. Vamos bater um papo sobre esse assunto? A gente recebe aqui no nosso estúdio a Lívia Cardoso, psicóloga. Obrigada, Lívia, pela sua presença. E também a Paula Maria. Paula, obrigada pela sua participação. Você se identifica com essa pesquisa? Completamente, Beta. Porque, assim, eu falo, tendo uma filha, a primeira coisa que a gente tem que aprender é se defender. E isso é ruim no sentido, enquanto ser humano, se somos todos iguais e deveríamos ter o mesmo tratamento, o simples fato da gente ter nascido mulher já nos coloca numa posição de vulnerável. Seja pelo que a gente fala, seja pela forma que a gente se porta, seja às vezes por como a gente se veste. Você estava aqui na matéria anterior falando sobre isso. Esse peso é sempre maior para as mulheres do que para os homens. Então, assim, em muitos momentos, ao longo da vida, a gente vai sofrendo esse tipo de desrespeito e muitas vezes entendendo como comum. Quais situações, por exemplo, você já foi desrespeitada? Eu vou colocar situações de trabalho, né? Muitas vezes assédio moral, o chefe começar a gritar e você vai responder, você não tem o direito de responder, não porque você é uma colaboradora, mas pelo fato de ser mulher. E aí o erro nem era meu, era de um colaborador homem, mas aí ele acreditava a mim porque o homem não poderia ter feito aquilo. Uma mulher é que tem esses erros, e muito pelo contrário. No meu ambiente, eu dominava tudo, eu tinha todo o controle da situação, os meus prazos, as minhas entregas eram perfeitas e no prazo. Mas tudo aquilo que era feito de forma incorreta por homens, ele queria acreditar muitas vezes a mim ou as mulheres ao nosso redor. E aí a gente passa também por relacionamentos onde muitas vezes a nossa voz é calada. Se você é uma mulher culta, se você é uma mulher inteligente, você pode perguntar, sempre vai ter um homem dizendo assim, olha, está tentando falar difícil para parecer inteligente. E isso vai vindo como se fosse uma piada, como se fosse um toque, onde todo mundo ri, onde você tem uma ideia, muitas vezes, usurpada por um homem, porque a ideia foi sua, mas vem um homem e diz que foi ele que criou e aquilo é aceito. Ou até mesmo num comportamento, quando você está tentando explicar uma coisa e aí os homens à sua volta ficam tentando te fazer calar, como se aquilo que você estivesse falando não é importante. Então, esses desrespeitos que eu falo que são microagressões ao longo do tempo, se a gente não tem cuidado com isso, se a gente não se posiciona, se a gente não sai dessas relações, se a gente não diz, ei, aqui não, isso pode gerar um peso e um problema, tanto físico quanto mental, porque eu já tive questões físicas e mentais por conta dessas situações. Até que ponto, Lívia, isso pode afetar a autoestima, a segurança dessa mulher? Sim, em todos os pontos, né? Quanto mais exposta ao desrespeito e à violência de gênero uma mulher vive, maiores os riscos, né? De perder a autoestima, perder a autoconfiança, não dar valor à própria vida, né? Se ver como uma pessoa, de fato, menor por ser mulher, né? Então, quanto mais exposta uma mulher, maiores os riscos de isso afetar a sua saúde mental e a saúde de modo geral, né? Agora, uma pergunta que a gente se faz eu tenho certeza que você aí de casa está passando um filme na sua cabeça de inúmeras situações que você já foi desrespeitada, seja na rua, no ambiente de trabalho, ou até mesmo dentro de casa, que a pesquisa mostrou isso, né, que esse número vem crescendo. Como que a gente entra nesse embate? Porque, ao mesmo tempo, as pessoas que praticam isso, às vezes, não percebem que estão praticando. Mas é difícil elas assumirem também, mesmo depois tendo todos os apontamentos, é difícil. Como que a gente entra nesse embate? Eu acho que o primeiro é a gente entender que, apesar de serem questões relacionadas a relações interpessoais, o machismo, ele atravessa a cultura e a sociedade que a gente vive, né? Então, é uma questão de pessoas, de relacionamentos pessoais, sim, mas não é só. Eu acho que a gente também, as pessoas envolvidas entenderem que tem uma onda
que às vezes é maior do que o que a gente se dá conta, que nos envolve nessa cultura do machismo, né? Assim, e eu acho que isso acaba tornando mais simples a percepção e o reconhecimento. Sim, vivemos uma sociedade machista, homens machistas, mulheres, muitas vezes, também muito machistas, e é nadar contra a corrente, né? Uhum. Vamos lá, vamos conversar pela internet com a Mila Costa. Ela vai contar pra gente as situações que ela se sentiu desrespeitada. Enquanto a Mila vai contando, você já vai mandando pra gente tudo aquilo que você viveu. Já já eu vou ler seu comentário. Mas diz aí, Mila, boa tarde. Boa tarde, Roberta, tudo bem? Boa tarde, meninas. Estão me ouvindo bem? Estamos sim, pode continuar. Tá, joia. Então, a primeira sensação que eu tive, a primeira experiência que eu tive de ter sido respeitada foi aos 10 anos de idade. Eu estudava num colégio muito grande, de base religiosa, e um coleguinha meu implicou com uma menina e ela saiu correndo atrás dele. E aí eu fui gritando, fiquei gritando. E veio um dos padres e gritou comigo. Ele brigou comigo e não com um colega que estava fazendo algo errado. Eu fiquei tão chocada na época, porque eu falei assim, gente, eu só estou gritando para ele parar, né, de implicar com a menina. Mas só foi visto eu gritando e não o erro que ele estava cometendo de implicar com a outra colega. E mais recentemente, trazendo para domingo passado, eu estava na manifestação em Camburi, em favor da vida das mulheres, né, um movimento nacional que está acontecendo agora, porque a gente não aguenta mais. E o grupo reunido, falando e cantando. Homens passavam de bicicleta ou de moto e nos xingavam e gritavam e falavam que eram machistas mesmo, com total desrespeito. Eles não têm medo nem respeito por nada. É interessante como que você trouxe fato do passado, fato do presente, o quanto que isso ainda se perpetua na sociedade. Isso que é complicado, né? Vamos ler aqui as participações. Roberta, boa tarde. Olha só, eu tenho 35 anos de casado. Opa, audiência masculina. Eu quero os homens participando com a gente, tá? Vou ler seu comentário, hein? Eu tenho 35 anos de casado. Eu sempre respeitei a minha esposa, entendeu? Porque ela é tudo na minha vida, me deu 2 filhas lindas. É sobre isso, minha gente. Tem gente dizendo respeito pelas mulheres, olha, desvalorizou. Outro comentário, boa tarde. No meu trabalho, tem um colega de trabalho que não tem respeito para nenhuma colega de trabalho, viu? Sempre com piadinhas, com segundas intenções. Outro relato, Robertinha, mulher é desrespeitada até no trânsito. São chamadas de barbeiras, mas detalhe, né? O índice de acidente de trânsito é causado por homens, né? O maior índice. Eles insistem em dizer que só podia ser mulher no volante. Olha, me dá uma raiva isso. A pessoa conclui dizendo: Paulo, como é que você fez para enfrentar essas situações de respeito que você vivia? Em primeiro momento, tentando me posicionar, né? Em argumentar, em trazer uma questão lógica, apontamentos, dados. Se fosse no trabalho, dados. Olha, esse é o meu trabalho, foi entregue. Este não é o meu trabalho, não foi entregue. Só que ficou numa situação tão insustentável que eu já tinha pesadelos com aquele lugar. Então, a última coisa que eu pude fazer, e a única, foi pedir demissão. Né? Tanto é que depois de mim, várias mulheres saíram, porque eu chamei a equipe, falei, estou saindo por isso não pode acontecer, nós temos uma entrega perfeita, então pedi demissão. Mesmo que aquilo te custasse um período parada? Então, Roberta, esse é o medo que toda mulher tem, até no sentido de enfrentamento. O preço que isso vai me custar. Mas existe um filósofo que fala muito que uma vida que vale a pena tem que valer o sacrifício que você paga por ela. E o sacrifício emocional e físico não valia mais. Só que, consequentemente, pela minha competência, eu já saio de lá contratada. A partir do momento que eu falei, estou pedindo demissão, mandei meu currículo e no outro dia eu já estava contratada. E aí a gente tem uma dificuldade maior quando a gente fala dessa relação interpessoal que a Lívia estava falando. Porque, às vezes, você tem afeto, você tem amor pela pessoa que está ali te desrespeitando. E você tenta argumentar, você tenta conversar. Mas dentro dessa questão desse machismo estrutural, muitas vezes a gente não consegue. Se você vai para o algoritmo de Instagram, hoje os cursos que vendem é de como a mulher tem que se portar para agradar aquele homem, ao invés de tirar aquela cultura
não vou falar machista no sentido, mas ao invés de tirar aquela cultura de desrespeito, eles ensinam que a mulher tem que suportar aquilo e levar para um outro patamar, porque o homem vai continuar sendo um homem. Então, isso é muito difícil quando você fala de posicionamento, porque você vai ser a mulher difícil, você vai ser aquela que não pode ser tratada nem com uma piadinha. E é nesses momentos que eu falo, sim, não pode. E tento ensinar isso para minha filha, exatamente isso. A partir do momento que você se sente desconfortável, uma piada só é engraçada se dois riem. Se você não está rindo, você gera o desconforto também para o outro lado. Exatamente. Olha só, vamos ver o depoimento da Laís. Ela mandou um vídeo também para a gente contando uma situação que sofreu de desrespeito recentemente. Olha só. Eu estava voltando de uma caminhada no final da tarde e, ao passar por uma rua, tinha um jovem em situação de rua sentado e eu dei boa noite para ele. E, para minha surpresa, ele me respondeu totalmente ofensivo e de forma inadequada. Ele me fez proposta de teor íntimo e ofensivo. Eu perguntei novamente para ver se era aquilo mesmo, que eu fiquei assim, abismada com aquela situação, e ele repetiu aquilo. Ele se sentiu confortável de repetir aquela situação, aquela fala totalmente ofensiva que ele falou a mim. Então, eu estou compartilhando isso com vocês, para as mulheres, né, que passam por essas situações, essas falas ofensivas, íntimas, esses convites, essas propostas inadequadas, e que se sentem também, né, inseguras e prejudica também o nosso bem-estar. Meu Deus, gente, vocês ouviram, vocês entenderam bem que a pessoa deu uma boa noite, uma pessoa em situação de rua, e ela foi recebida ali com proposta indecente. Olha que ponto as coisas chegam. A gente está falando até de um ato humano, Lívia. Isso vai cada vez mais reprimindo a mulher? Pode cada vez mais reprimindo? Com certeza. E tem um pouco essa cultura, né? Assim, uma mulher muito educada pode estar dando bola, né? Pode estar sendo fácil, né? Então, essa imagem da mulher calada, da mulher silenciosa, ela está muito vinculada à imagem de uma mulher de valor, né? A mulher que se expõe, às vezes por pura educação, ela é entendida de um outro jeito, né? Como que isso permeia qualquer classe social e todos os elementos de cultura que a gente vive, né? E olha, acontece na rua, acontece em casa, acontece também no trabalho. Tem esse relato que chegou pra gente. Eu também saí do meu emprego por causa de assédio moral que meu patrão fazia com todas as mulheres da empresa. Ele era grosso, vivia xingando todo mundo e fazia muitas de nós chorar. Qual é o limite para a gente viver numa situação dessa de desrespeito, Lívia? O limite é aquele que você coloca para o seu próprio bem-estar. Né? Eu acho que isso que você fala é muito importante, né? Assim, a partir do momento que eu coloco o limite sobre aquilo que é permitido fazerem comigo ou não, o outro vai aprendendo também até onde pode ir ou não na relação com uma mulher, né? Então, acho que o primeiro é você se dar conta de que você não precisa passar por isso, né? Que você tem o seu valor, que você tem os seus princípios e que alguns limites precisam ser colocados na relação com o outro. Olha, chegou um relato muito forte. Oi, Roberto, por favor, eu estou aqui engasgada. A telespectadora diz, aconteceu hoje comigo, foi hoje, Roberta. Imagina a identificação dessa mulher agora acompanhando o programa. Boa tarde, Beta. Meu esposo fala que tudo que acontece de errado com ele diz que a culpa é minha. Mas quando eu faço algo certo, ele diz que foi ele que fez. A pessoa até pediu para não ser identificado, para não gerar treta. Nosso tempo acabou, Paula, mas o que foi pior para você? Viver isso no relacionamento ou viver isso no ambiente de trabalho? Eu creio que no relacionamento é muito pior. Porque um ambiente de trabalho, ainda que tenha esse preço que você possa pagar, você pede a demissão. Na relação, você fica vinculada. E eu acho que hoje o caminho, mais do que me posicionar e educar a minha filha, é educar os homens à minha volta. Então, hoje, o que eu tenho nas minhas relações? Os meus amigos que são homens, eu delimito questões, eu falo um jargão básico, que todo mundo, você está maluca. Eu falo, nunca fale para uma mulher que está maluca.
isso é ruim. E vou colocando nesse sentido de, olha, isso é ofensivo, falar do corpo, ainda que de brincadeira, isso ou aquilo, porque a gente tenta tratar muito a gente no sentido de se colocar e esquece que a educação tem que vir do outro lado. Perfeito. Então, a gente tem que virar essa chave no sentido não só de educar mulheres e meninas, mas de educar esses homens e esses meninos. Por isso que nós convidamos os homens para participar também desse estúdio, viu? Obrigada para você, homem, que mandou seu comentário. Obrigada, Lívia, pela sua presença. Paula, maravilhosa também, trazendo os exemplos, né, para abrir a nossa mente. Obrigada, Obrigada tá? a você, Beth.